Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus, mais uma vez. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar hoje, que possamos crescer em graça e em conhecimento. Irmãos, eu queria pedir licença para os irmãos para pregar sem máscara, porque atrapalha um pouco a dicção aqui em cima. Minha dicção não é das melhores, então queria pedir licença para os irmãos para tirarem. Os irmãos podem continuar com a máscara. Mais uma vez, que Deus possa nos ajudar. Irmãos, hoje eu queria falar um pouco de um tema um tanto quanto delicado. Um tema atual, um tema que tem muito debate em cima dele, que as pessoas subjugam, têm um certo pré-conceito, sem saber o que realmente é. Eu queria falar um pouco com os irmãos hoje sobre a depressão. A depressão é uma doença que atinge muitas pessoas hoje. O antidepressivo é o remédio mais vendido no mundo. Então eu acho que convém sim trazer para a igreja. E a Bíblia, como sendo um livro vivo, um livro que não envelhece, a palavra de Deus, como ela é viva, se é viva é porque não é morta, então ela serve para os dias de hoje. E a depressão sendo um tema atual, a Bíblia fala dela também, e nós temos muito que aprender da Bíblia sobre a depressão. Irmãos, é um tema muito delicado. Eu não quero que tenha interpretações equivocadas, então peço que os irmãos prestem bastante atenção. Se Deus permitir, eu quero explicar bem para os irmãos, tudo conforme dentro da Bíblia. Que Deus possa nos abençoar, que Deus me ajude hoje. Peço que os irmãos fiquem em oração por mim enquanto eu prego. Irmãos, como eu já falei, hoje a pregação é sobre depressão. Primeiramente, o que é a depressão? A depressão ela é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. O indivíduo segue em sofrimento, caminhando para um estado de profundo vazio e comportamentos destrutivos. Em Salmos 38:6, diz: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todos os dias. Para quem quer anotar, Salmos 38:6. Não vai ser a nossa passagem principal, mas Salmos 38:6 dá um relato do que é um dos quadros da depressão. Estou encurvado, cabisbaixo, estou muito abatido, ando lamentando todos os dias. A pessoa depressiva, como já falei o que é depressão, é uma tristeza intensa e de longa duração. Irmãos, o que causa a depressão? E aqui que entra muitas opiniões, muitas opiniões erradas até. A depressão ela não é nenhuma doença que a pessoa tá porque quer, não é nenhuma doença que a pessoa escolhe ter, não é nada relacionado à pessoa querer estar nesse estado deprimido. A depressão, irmãos, o que causa a depressão, né? A depressão normalmente ela é desencadeada por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorreu na vida. Por exemplo, morte de um familiar, problema financeiro, excesso de trabalho, doenças graves, predisposição genética, divórcio. Isso são coisas que desencadeiam a depressão. Irmãos, mais uma vez, a depressão não é algo que a pessoa tem porque quer. E como eu vou falar na pregação inteira, a depressão ela é uma doença como qualquer outra doença, irmãos. Não podemos tratar a depressão como sendo uma frescura, como sendo algo que a pessoa tem porque quer. Irmãos, para explicar melhor para os irmãos que depressão é uma doença mesmo, não é uma frescura que a pessoa está porque quer, eu vou explicar um pouquinho só do que é a depressão biologicamente. No nosso cérebro, irmãos, temos neurotransmissores. É como se fossem os hormônios do corpo. Os neurotransmissores são os hormônios da nossa mente. Eles regulam muitas funções neurológicas. Talvez a mais influente seja o humor. Um exemplo para os irmãos
terem noção como os neurotransmissores trabalham na gente, é as drogas, por exemplo. A droga, quando uma pessoa ingere droga, ela fica alucinada, ela fica calma, ela fica agitada. Por quê? Porque a droga, ela age no nosso cérebro. É como se fosse neurotransmissores, irmãos. Irmãos, neurotransmissores específicos relacionados à depressão e à regulação do hormônio são serotonina, noradrenalina e dopamina. São os três principais. Claro que tem muitos outros, mas eu vou explicar um pouquinho para os irmãos. Quando o cérebro está em falta de um desses produtos químicos, vários problemas e sintomas podem surgir. Irmãos, a serotonina regula muitas funções corporais importantes, incluindo sono, resposta à raiva, comportamento sexual, humor, em baixos níveis leva à depressão, regulação do intestino, coagulação, regula a náusea, quando a gente tem muita, a gente vomita, e saúde óssea. Pesquisas recentes sugerem que uma deficiência de serotonina pode ser um contribuinte proeminente para a depressão. Serotonina conhecido como hormônio do bem-estar. Estudos mostram que a produção reduzida de serotonina está associada a uma maior ocorrência de depressão e humor que induzem pensamentos de suicídio. A pesquisa também sugere que níveis baixos de serotonina podem inibir os níveis e a disponibilidade de outros neurotransmissores, aumentando assim ainda mais a probabilidade de aumentar os sintomas de depressão. Como os irmãos puderem ver, só um neurotransmissor é responsável por vários fatores. Irmãos, como a gente aumenta a serotonina? A gente come alimentos ricos em triptofano, que é o produto base da serotonina. Banana, abacaxi, tomate, carne, vinho. São alguns dos alimentos que têm o produto base da serotonina. Outro, noradrenalina, irmãos. Quando em baixo nível causa depressão. O que a noradrenalina faz com a gente? Ela regula nosso humor deprimido, perda de interesse, cansaço, dificuldade para dormir, apetite reduzido, alteração na concentração e atenção, perda de memória, redução da autoestima, visão pessimista do futuro e ideias de culpa. Como os irmãos podem ver, esses hormônios eles regulam o efeito da depressão. Tudo que nós sentimos, as nossas sensações, irmãos, nada mais é que neurotransmissores. Quando você sente prazer, é um neurotransmissor que está em excesso. Então, tudo que nós sentimos está relacionado a neurotransmissores. Noradrenalina, para aumentar, temos que comer alimentos ricos em tirosina, que é o produto base também. Como que a gente aumenta? Fazendo exercícios intensos, ajuda na produção. E por último, irmãos, a dopamina em baixos níveis causa depressão também, e é conhecida como a molécula da motivação, responsável pelo movimento, memória, atenção, aprendizado, foco, concentração. Ela é responsável pela sensação do eu conseguir fazer. Por exemplo, quando nós temos um dia com muitas tarefas, aí a gente acorda e pensa, nossa, hoje eu tenho um monte de coisa para fazer. E passa o dia, a gente consegue fazer tudo o que a gente tinha para fazer. Quando a gente deita na cama, a gente deita e pensa, ufa, consegui fazer tudo que eu estava disposto a fazer, que eu queria fazer. Aquela sensação de bem-estar, de eu conseguir, é a dopamina agindo na gente, irmãos. O que ela causa? Falta de motivação, fadiga, apatia, procrastinação, incapacidade de sentir prazer, problemas de sono, incapacidade de se concentrar, perda de memória, entre outros problemas. Para aumentar a dopamina, temos que comer alimentos ricos também em tirosina, que é o produto base da dopamina, como todos os produtos de origem animal, amêndoas, maçã, banana, beterraba, caju, feijão, e fazer exercícios não intensos. Irmãos, como vocês puderam ver, a depressão não é alguma coisa que a pessoa quer estar. É uma doença extremamente relacionada com o nosso cérebro e com o funcionamento do nosso cérebro com neurotransmissores. Caso alguém, mesmo assim, ainda ache que a depressão é alguma coisa que a pessoa quer estar, existem outras doenças que estão relacionadas a neurotransmissores e neurônio. O Parkinson, déficit de atenção,
o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, esquizofrenia. São doenças relacionadas a neurotransmissores do mesmo jeito que a depressão. Irmãos, mais uma vez eu vou repetir. Depressão não é frescura e a pessoa não entra porque quer. É uma doença como todas as outras, a gente tem que tratar com seriedade. Não cabe a nós, cristãos, tratar a depressão como uma coisa qualquer. Então devemos ter muita seriedade para tratar disso, irmãos. E um ponto muito importante, doença não é sinal de castigo de Deus. Não é porque você tem depressão que Deus está te castigando. Não é porque deu gripe em você que Deus está te castigando. Nós estamos no mundo, chove para nós, chove para o ímpio, nós temos risco de ter doença, todos têm risco de ter doença, irmãos. Isso tem que ficar claro para nós também. Bom, é isso que eu queria passar para os irmãos por enquanto. Só ressaltando, depressão não é frescura e não é uma coisa que a pessoa está porque quer. Irmãos, agora a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. A gente vai ver pessoas na Bíblia com sinais de depressão ou de extrema tristeza. Mais uma vez reforçando que não é qualquer pessoa que pode, não é pessoas ímpias, pessoas fracas de pensamento que pode ter depressão. Todos nós estamos debaixo de doenças. Todos nós podemos ter depressão, irmãos. Números 11, 15. Não precisa ir lá, irmãos, prestem atenção, porque como eu vou dar uma caminhada na Bíblia, para a gente não perder tempo. Números 11, 15. Está escrito, e se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Irmão, sabe quem disse isso? Moisés. Quem que foi Moisés? Moisés tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, teve todo aquele transtorno com o povo. Moisés não era um homem qualquer, ele era um homem forte, um homem que andava perto de Deus, e ele apresentou um sinal de depressão. Mata-me, para ele já não compensava mais viver. E se assim fazes comigo, mata-me, peço, se tenho achado graça aos teus olhos. Moisés pediu para que Deus matasse ele. Sinais de depressão. Irmão, só outro parênteses aqui. A Bíblia ela não deixa que a gente se mate. O crente, não é permitido para o crente se matar. Então, o que os personagens bíblicos fazem? Eles pedem para Deus tirar a vida deles. Porque Deus deu a vida e Deus tira a vida. Não compete a nós tirar a vida de alguém, nem tirar a nossa própria vida. Então, esses personagens pedem para Deus matar eles. Por isso que eles falam aqui, mata-me, peço-te, ó Senhor. Então, Moisés pediu para morrer, irmãos. Ruth 1:20. Em Ruth 1:20 diz, porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Irmãos, Noemi, quem que for Noemi? Noemi não foi uma mulher qualquer. Ela perdeu os 2 filhos, perdeu o marido. Ela estava em grande amargura. Ela não era uma pessoa qualquer, uma pessoa fraca de espírito. Uma pessoa crente. Jonas 4:3. Jonas 4:3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, Jonas foi um profeta de Deus. Um profeta de Deus com quadro de depressão. Depressão não é uma doença que pega só os ímpios, só quem tem mente fraca. Irmãos, não é frescura, é uma doença séria. Salmos 18:4. Tristezas de morte me cercam, e torrentes de impiedades me assombram. Davi, irmãos, olha o homem que Davi foi. O próprio Davi, um homem de Deus, teve sinal de depressão. Como nós pudermos ver, em um daqueles neurotransmissores, o sintoma da falta dele é o suicídio. Nós podemos ver que todos eles se enquadram nisso. Salmo 119:28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmos 119:28. A minha alma consome-se de tristeza. É uma coisa intensa, profunda.
Salmos 31, 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Ou seja, para ele é só tristeza, não tem coisa boa. Um dos sintomas da falta dos neurotransmissores é a visão pessimista. De novo, Davi falando isso. Irmãos, tem relatos de tristeza profunda na Bíblia em todo o livro. Se eu fosse para falar aqui, eu ia ficar a noite inteira falando. Só peguei alguns exemplos para os irmãos verem como homens de Deus, homens que trabalharam para Deus, que tiveram grandes cargos para Deus, tiveram sintomas de depressão. Se eles tiveram, porque nós não podemos ter hoje. Então nós temos que saber o que a Bíblia fala sobre isso e como lidar com isso. Mais uma vez eu repito, não vamos tratar a depressão como frescura, como a pessoa está nesse estado porque ela quer. Não, olha os exemplos que eu passei aqui. Foram pessoas fortes espiritualmente e passaram por esse momento. Mais uma coisa, depressão não é falta de Deus, não é fraqueza espiritual. Mais uma vez, olha os exemplos que eu passei. Moisés, Noemi, Jonas, foram pessoas úteis que serviram a Deus, andaram junto com Deus e mesmo assim tiveram esses quadros, esses sintomas. Nós estamos passíveis disso hoje. Irmãos, um crente pode ter depressão ou profunda tristeza? O crente pode ou não? O que os irmãos acham? Pode. O crente pode. Estamos na carne e o pecado habita em nós, irmãos. Nós estamos na carne e o pecado habita em nós. O pecado gera morte. Nós estamos nesse mundo, vamos ter atribulações e vamos ter doença. Mais uma vez, doença não é sinal de castigo de Deus. Não é porque uma criancinha já nasceu com alguma doença que Deus está castigando ela. Não. Se você ficar num lugar que tem um monte de gente gripado e você estiver lá nesse meio de gente gripado, você vai pegar gripe. Não é um castigo de Deus, irmãos. Vamos deixar bem claro isso. Irmãos, o último exemplo que eu queria dar, e é nesse que a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema da depressão. 1 Reis 19, 4. Esse eu quero que os irmãos vão lá. 1 Reis 19, 4. Primeira Reis 19, 4. Diz assim, 1 Reis 19, 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, vamos falar de um profeta, o profeta Elias. Vamos analisar um pouco a vida de Elias, para ver quem que era esse homem, o que ele fazia, por que ele estava desse jeito. Irmãos, Elias não era um homem extraordinário, não era uma pessoa diferente da gente. Em Tiago 5,17, fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, o que nós sentimos hoje, Elias sentia naquela época. As necessidades que nós temos hoje, Elias tinha naquela época. Irmãos, para não ficar cansativo e não delongar demais a pregação, eu vou dar um resumo para a gente entrar na parte principal. Então, irmãos, o que aconteceu com Elias? No começo, Deus estava sustentando Elias por corvos que traziam pão e carne e tomavam água de um ribeiro. Quando esse ribeiro secou, Deus mandou Elias ir a uma cidade e ficar na casa de uma viúva. Em um certo momento, a filha dessa viúva morre, aí Elias pede para Deus e essa filha dessa viúva revive. Depois Deus manda Elias ir falar com o rei Acabe. Quem que era esse rei? Foi um rei que matou todos os servos de Deus. Então Deus falou para ele falar com esse homem. Quando finalmente ele se encontra com Acabe, ele chama Elias de perturbador de Israel. Olha, um profeta de Israel agora é chamado de perturbador de Israel. Logo após, Elias chama a atenção do povo de Israel por não adorar o Deus verdadeiro
e propõe um desafio. O que ele fez? Ele pediu para fazer dois holocaustos. O que é o holocausto? É um sacrifício que é queimado em fogo. Então ele pediu para todos os profetas de Baal, 450 profetas, pedirem para que o Deus Baal, mandasse fogo naquele holocausto. Então colocaram a madeira, colocaram ali o animal que ia ser sacrificado, e ficaram pedindo a Deus, orando, e se mutilaram, e não aconteceu nada. Aí o profeta Elias pegou lá o seu holocausto, a sua madeira com o seu animal que ia ser sacrificado, jogou tanta água que chegou a escorrer, orou a Deus, e Deus fez cair fogo do céu e queimou o holocausto de Elias. Depois disso, o povo vê que Elias realmente era o profeta de Deus, e Elias manda matar todos os outros 450 profetas falsos. Ao mesmo tempo, irmãos, tinha uma seca naquele lugar que, após a morte dos falsos profetas, houve um sinal de chuva. E aí, irmãos, onde nós vamos entrar? No capítulo 19, Jezabel quer matar o profeta Elias, porque Elias mandou matar os falsos profetas. E aí Elias foge. E é nesse momento que ele se encontra em tristeza, que é onde a gente leu. Irmãos, vamos imaginar um pouquinho da vida de Elias. Ele era um profeta, ou seja, ele representava Deus, ele falava o que Deus queria para o povo. Ele fazia, e o povo não ouvia, não adiantava. Então, depois ele conseguir fazer o povo olhar para Deus, vem Jezabel e já contorna tudo de novo. Queria matar Elias, queria perseguir Elias. Irmãos, agora a gente vai ver quais seriam as possíveis causas para Elias ter esse quadro depressivo. Vamos ler do 1 Reis 19, versículo 1 até o versículo 7. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, Jezabel queria matar Elias. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi achegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Então vamos até aqui, irmãos. Possíveis causas da depressão de Elias, desse quadro depressivo dele. O cansaço físico, irmãos. O excesso de trabalho provoca o estresse. O profeta estava muito cansado com a estação do Carmelo, com tudo aquilo que aconteceu, com fogo descendo do céu, com matança de 450 profetas, com Deus mandou ele falar com esse rei sanguinário. Ele poderia estar estressado, cansado fisicamente. Outro motivo, irmãos, uma carência de simpatia. A solidão da sua posição era chocante. Aqui no 19:14, a gente vai chegar lá, mas só para os irmãos entenderem, ele fala: eu fiquei só, exclamava Elias. Em 1 Reis 19:14 diz: e mataram seus profetas de espadas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ou seja, Elias se sentia sozinho. Vivendo a sós com as suas meditações, sentia falta de amigo e de apoio humano. Então passou a aumentar a autocomiseração e o complexo de perseguido. Um motivo que poderia enquadrar ele na depressão. Lembra, irmãos, a depressão ela é desencadeada por alguns fatores. Algum desses fatores pode ter desencadeado a depressão de Elias.
Outra coisa que poderia ter acontecido, a carência de ocupação. Elias se sentiu inútil, porque ele mandou matar os 450 profetas, e ele podia entender que a idolatria tinha chegado ao fim, ou que mesmo assim o povo não entendia, e aí ele se sente inútil e nada do que ele fazia dava certo. Outra possível causa. Outro, desapontamento em suas expectativas de êxito. Então é o que eu já falei para os irmãos, ele fez esse fogo do céu, ressuscitou a filha da viúva, matou todos os profetas. Quando ele achou que o trabalho dele era esse, era fazer o povo de Israel seguir o caminho de Deus. Quando ele acha que ele tinha quase cumprido, vem a Jezabel e quebra tudo isso, leva tudo isso por terra. Só é interessante ressaltar, irmãos, como um profeta enfrentou 450 profetas, mas não foi capaz de enfrentar uma mulher. Para os irmãos verem como a mulher ela é importante, qual o poder de uma mulher. Então aqui, irmãos, a gente viu uma das possíveis causas da depressão de Elias, de todo esse ocorrido, dele estar só, de toda essa agitação na vida dele. E chegou um ponto que ele fala, me mata, Senhor, porque eu não consigo, eu não sou melhor que meus pais. Olha para os irmãos como até Elias, como se encaixa num quadro de depressão. A pessoa depressiva, ela não quer fazer nada. Ela quer deitar, para ela fica no canto dela. Olha que interessante no versículo 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão, cozido sobre a brasa, e uma botija de água. Ele comeu, ele bebeu, e tornou deitar. Irmão, se a gente pegar realmente para ver todos os exemplos bíblicos, a gente vai ver que se encaixa direitinho no quadro depressivo. Pessoas que não veem um futuro próspero, que não veem um futuro melhor, só quer ficar no seu canto, desanimado. Esses são quadros das pessoas, dos personagens bíblicos, e são quadros que se encaixam nos neurotransmissores também, irmãos. Como os irmãos puderam ver, a Bíblia ela trata de pessoas com depressão. Só que a Bíblia ela é um livro vivo. Ela é um livro escrito por Deus, ela é um livro completo. Tudo que a gente precisa está nela. Então ela não iria somente falar da doença, sem mostrar para a gente como tratar dessa doença. Olha como é rico esse livro, irmãos. Ela vai dar a receita para a gente tratar da depressão. Irmãos, primeiro ponto, e também para quebrar um tabu que existe. Deus deu a ciência aos homens para ajudar a tratar as doenças. Hoje em dia, existem médicos e antidepressivos. O que o antidepressivo faz no nosso organismo? Ele supre os neurotransmissores que estão em falta. Lucas 5,31, Jesus fala, que vai aos médicos quem necessita. Ou seja, se você está doente, não tem mal nenhum ir ao médico, não tem mal nenhum tomar antidepressivo. E mais uma vez eu vou falar uma coisa que eu falo quase em toda a pregação. Nenhum dos extremos é bom, irmãos. Não vai querer também se entupir de antidepressivo, tomar antidepressivo igual água. E isso não faz bem. Siga as orientações médicas. Lembre-se, irmãos, nenhum dos extremos é bom. Se você está em um quadro depressivo, você não quer procurar ajuda, é um extremo. Agora, você querer procurar ajuda e tomar demais e se entupir em remédio, é outro extremo, irmãos. Não é bom. Mas Jesus deu a ciência aos homens para nos ajudar a tratar a depressão. Então, é errado um crente ir tomar remédio antidepressivo, ir no médico para ajudar a tratar da sua depressão? Não é errado. Do mesmo jeito que quando a gente tem gripe, uma dor, a gente vai no médico. Não podemos olhar com um olhar de desprezo para a pessoa que faz isso. Muito pelo contrário, irmãos. Quais são os melhores e principais remédios para a depressão? Descanso, como a gente vê no versículo 6, tornou a deitar-se, alimentação equilibrada, repouso regular e atividade física. 4 coisas principais que a gente vê Elias fazendo a maioria. Descanso, alimentação equilibrada, repouso regular e atividade física. O que mais a Bíblia traz para a gente? Vamos ler 1 Reis 19:8. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe dizia: que fazes aqui, Elias? Então, irmãos, a gente vê que ele pega e caminha 40 dias deserto adentro. A primeira coisa que a gente pode perceber, não a primeira, mas a segunda, é que Deus pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? No versículo 10, daqui a pouco a gente vai ler, Elias conta o que acontece para ele. Mas a gente não vê Deus tratando com rispidez, a gente não vê Deus sendo grosso, a gente não vê Deus sendo estúpido, tratando com dureza. Não, ele pergunta: o que você faz aqui, Elias? Irmãos, quando alguém está em quadro de depressão, não vai ajudar nada a gente chegar com os, como diria no mundo, os 2 pés no peito. Não adianta a gente chegar apontando o dedo na cara e falando que ela está errada, que ela tem que sair disso, que é frescura. Não vai adiantar. Não vai adiantar, e não foi o que Deus fez. Se Deus fez de uma outra maneira, irmãos, é claro que o jeito que Deus fez é melhor. Então, Deus permitiu que Elias desabafasse. Vamos ler no versículo 10. Finalzinho do 9. Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? E Elias fala. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscaram a minha vida para me atirarem. Irmãos, às vezes o desabafo, ele pode ser o maior alívio e mais imediato. É impressionante, às vezes, quando você está angustiado, e só o simples fato de você contar isso para alguém, isso já te acalma. A gente tem que pegar o costume de ouvir mais as pessoas, ouvir o que ela está passando, ouvir as necessidades. Lá em Tiago fala de falar menos e ouvir mais. Às vezes, um simples desabafo. Irmãos, não só em quadro depressivo. Às vezes, um irmão triste vem para a igreja, troca uma palavrinha, pergunta o que está acontecendo para ele. Só o simples fato dele falar, dele compartilhar, já pode ser um grande alívio para ele, dele pôr para fora. Não é bom ficar entalado com as nossas coisas ruins, temos que falar. Deus fala com Elias de um modo amoroso e calmo, sem cobrança ou repreensão. Assim Elias expôs o seu problema e acalmou sua própria mente. Então Elias explicou para Deus por que ele estava daquele jeito. Irmãos, como a gente leu no versículo 8, ele pegou e caminhou 40 dias. Outra coisa para melhorar a depressão é a mudança de ambiente. Você sair de onde você está e ir para algum lugar. Elias andou sem parar e chegou no monte Horebe. Há ambientes depressivos e ambientes que ajudam a vencer a depressão. Só uma curiosidade para os irmãos verem como que é realmente interessante essa doença. Tem pessoas que chamam de blue winter, é a depressão do inverno. Tem gente que, se não vê o sol, fica triste, fica cabisbaixa. Principalmente quem mora nos polos da Terra, em que fica 6 meses de sol, depois 6 meses de noite. Essas 6 meses de noite, a pessoa vai ficando triste, vai ficando depressivo. Então, tem coisas, irmãos, que desencadeiam a depressão e tem coisas que nos ajudam a vencer. Por isso que a gente não pode tratar com leviandade a depressão. Então, a gente já viu que o desabafo pode ajudar muito. Mudança de ambiente. A gente também pode ajudar com o combate ao rotineiro. Como assim? Deus fez Elias sentir a seriedade da vida. Ele pergunta a Elias: que fazes aqui? Então Deus, com toda a calma e todo o amor do mundo, fala: Elias, o que está acontecendo? O que você faz aqui? O profeta, ele estava sendo um profeta, mas ele se lamentava. Isso é bom para a gente se perguntar de vez em quando: o que a gente está fazendo da nossa vida? Por que a gente está aqui? Qual é a nossa missão nesse mundo? Então, é bom nós mesmos fazer essa reflexão com nós mesmos. Às vezes a gente vai levando a nossa vida na inércia, no embalo, que a gente esquece quem somos, por que estamos aqui, quem que é o nosso Deus. A gente vem na igreja, ouve, fala que foi boa a mensagem, mas vive a vida normal. Então, para todos nós é bom fazer esse pensamento. O que a gente está fazendo da vida?
qual é a nossa missão, quem é o nosso Deus. São perguntas que a gente tem que fazer toda noite para a gente sempre estar ligados, estar antenados no que nós estamos fazendo aqui no mundo e qual é a nossa missão. Deus fez isso com Elias. Irmãos, seria muito interessante a gente ler tudo, mas para não ficar cansativo, eu vou dar um resumo. Quais outras coisas que Deus fez? Lá no versículo 18, 1 Reis 18, diz: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Deus lhe contou as boas novas, coisas boas. Aquele pensamento que ele tinha, que matou todo mundo e só ficou eu, Deus mostra para ele, não é assim. Tem mais gente lá, tem mais 7.000 pessoas como você que estão lá. Irmãos, é muito interessante. A pessoa depressiva, a gente tem que tratar com muito cuidado dela, porque a gente não pode apontar na cara dela os erros dela, mas mostrar para ela que do mesmo jeito tem pessoas ruins. Mas não fazer isso de uma maneira ruim, irmãos, de uma maneira brava ou obrigando ela a engolir isso, mas fazer com calma e com amor. Ou seja, Deus mostrou para ele, falou: Elias, tem gente lá passando pela mesma situação que você. Aguenta firme. Tem mais gente nessa. Eu estou com você. Muito interessante, irmãos. Outra coisa que Deus... uma coisa que Deus fez para tratar a depressão de Elias. Deus se manifesta de diferentes modos. Ali no versículo 11, 12, fala que teve terremoto, teve fogo. Então, ver o poder de Deus, ver o quão grande é o nosso Deus, para a gente entender a nossa pequenez. Se Deus é um Deus grande, por que Ele não pode me ajudar a vencer uma doença, irmãos? Lembrando, depressão não é uma coisa fácil, mas olha o Deus que a gente tem. Ele pode te ajudar a combater esse mal. Deus fez outras coisas com Elias. Ocupou Elias. Não deu trabalho excessivo, mas não fez ele ficar parado. Lá no versículo 15 a 17, ele dá ordens e fala: e o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Nissim. Então, no versículo 15 ao 17, ele deu ocupações para Isaías não ficar sozinho. Não ficar parado. Deu ocupações para Isaías. E, irmãos, outra coisa muito importante também, dá a ressignificação da vida. Deus se manifesta para Elias na sua tristeza, como eu falei, no versículo 11 ao versículo 12. A gente pode ver a grandiosidade de Deus através da natureza e seus fenômenos, irmãos. Ver o amor de Deus para conosco e para toda a criação dele. Assim a gente pode se sentir mais junto de Deus. A pessoa depressiva, ela se sente muito sozinha. Então, nós olharmos para Deus, uma das medidas para tratar a depressão é se aproximar de Deus, irmãos. Deus, Ele é amor, Ele nos ajuda e nos supre. Eu falei aqui para os irmãos como Deus tratou da depressão de Elias. Um pouco fora de ordem, irmãos, mas depois eu quero que cada um leia na sua casa como Deus faz as coisas aos poucos e na maneira certa. Deus deu comida para Elias quando tinha que dar. Deus mandou Elias caminhar e ficar numa caverna. E naquele momento em que Elias estava lá, afastado naquela caverna, Deus tratou com ele, mostrou para ele a vida, qual era o sentido da vida dele. E quando Deus vê que Elias está querendo melhorar, Deus fala: sai dessa caverna. Ou seja, irmãos, toda tristeza, todos nós vamos passar por tristezas. Nós temos que sofrer nossas tristezas. Chore quando você está triste. Não esconda, não tem por que esconder. Está triste? Fique triste. Chore com isso. Pense nisso. Viva, assim, vamos dizer, viva a sua tristeza. Lide com ela. Mas um momento você se recupera dela. Não adianta nada a gente passar por situações que nos abalam, a gente fingir que ficar tudo bem, mas ficar a vida inteira com aquele pezinho na consciência, com aquela coisa mal resolvida na alma. Então, irmãos, olha que interessante. Deus deu tempo para Elias pensar.
refletir no que ele fez, refletir no que aconteceu. E assim nós hoje, irmãos. Então, teve a morte, por exemplo, de um parente muito íntimo, chore, fique triste, ore a Deus, pede ajuda para ele. Uma hora você se levanta disso. O que a gente não pode fazer é eternizar tristezas, e isso a gente não pode fazer. Então, você tem que ter momentos tristes, podemos ter momentos depressivos, mas uma hora temos que levantar. Como? Com o que Deus fez, irmãos. Desabafo, mudança de ambiente, restaurar, saber quem nós somos filhos de Deus, que Deus nos amou, que uma pessoa morreu para a gente não ir para o inferno. Fazer a gente pensar, a gente pensando nisso, orando a Deus, lendo a Bíblia, se aproximando de Deus, nós vamos sair desse momento ruim, irmãos. E aí nós vamos sair por completo. Você vai lembrar dessa situação, pode até trazer um pouco de tristeza, mas é uma coisa que você já passou, que está resolvido na sua vida. Se você não tem esse momento, aquela coisinha sempre vai ficar ali, te perturbando. Então, irmãos, Deus fez isso com Elias, deu esse tempo para ele sofrer, mas também esse tempo para tratar da situação de Elias. Como eu disse, toda depressão é uma caverna, precisa ser tratada. Mas um dia, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos irmãos, nós temos que sair daquela caverna e voltar à vida normal, porque nós temos uma missão no mundo. É o ir, pregar o evangelho, irmãos. Então, passamos por esse momento, nos afundamos em tristeza, mas nós temos que levantar. Irmãos, até esse ponto, qualquer pessoa é capaz de fazer. Qualquer psicólogo pode ajudar, qualquer amigo pode te ajudar. Mas o crente tem uma vantagenzinha. Qual é a vantagem nossa, irmãos? A nossa vantagem, quando estamos com doenças, como a depressão, é uma vantagenzinha, irmãos, pode ser escrita em poucas letras, mas é a vantagem, irmãos. Deus está conosco. Não precisa, Deus está com a gente já 80% de caminho andado, irmãos. Eu quero ler, agora sim eu quero que os irmãos vão lá, Salmos 136. Salmos 136. Salmos 136. Desculpa, irmão, Salmos 139. Vira uma folha. Salmos 139, vamos ler. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. E para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe,
e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Irmãos, esse é o nosso Deus. A pessoa depressiva, ela se sente sozinha numa solidão que ninguém consegue entrar nessa solidão dela, ninguém consegue entender ela. Mas olha esse Salmo 139. Olha o Deus que cerca os crentes. Olha o Deus que cerca quem crê nele, irmãos. Ele conhece a gente. Ele, se você for num ponto, ele vai estar lá. Se você for na outra, ele vai estar lá. Se você subir no maior do céu, ele vai estar lá. Se você fizer sua cama no inferno, ele vai estar lá. Irmãos, Deus está em todo lugar. Não é no seu momento de depressão que você se sente sozinho, Deus não está. Deus está com você em todo momento, irmãos. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente. Deus está conosco em todo momento e Ele pode nos ajudar em todo momento. Um exemplo que Deus nos ajuda, Salmos 34, 4, diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Salmos 34, 4. Salmos 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Irmãos, se você está passando por um momento difícil, não precisa ser depressão. Se você está passando por um momento difícil, faz igual o Salmo 134, 4. Busca Deus. O que Ele faz? Ele me respondeu. Ele vai te responder. No momento mais difícil, que você acha que você está mais sozinho, busca Deus, Ele vai te responder. Não importa onde você estiver. Como lemos aqui no Salmo 139, independente do lugar que você esteja, antes de você falar, Deus sabe o que você ia falar. Do versículo 13 ao versículo 16, para quem não percebeu, o salmista ele narra a nossa geração, a nossa formação, a formação do feto. Então, irmãos, quando a gente ainda estava sendo formado dentro da barriga das nossas mães, Deus já sabia da gente, Deus já cuidava da gente. Esse mesmo Deus cuida de nós hoje, irmãos. Nós não podemos perder de vista. A destra dele está sobre nós, irmãos. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, busca ao Senhor nos momentos ruins. Salmos 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. O Senhor nos ouve, irmãos. Peça, se você está numa situação ruim, peça a Deus. Ele vai te ouvir, por pior que seja. Ele vai te ouvir e vai te ajudar. O Senhor nos ouve. Salmos 34, 17. O justo clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Irmãos, o Senhor nos ouve e nos livra de todas as tribulações. Mais uma vez, o Senhor nos ouve. Vamos conversar com Deus mais. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Irmãos, se nós tivermos um coração quebrantado, o Senhor vai estar perto de nós. Isso quer dizer que se eu for crente, que se eu estiver perto de Deus, eu não vou ter depressão? Não, irmãos. Todos nós estamos passíveis. O que eu quero mostrar para os irmãos hoje é que, por mais crente que você seja, ou por menos crente que você seja, por qualquer momento ruim que você passar, Deus vai estar do seu lado, se você orar a Ele, se você pedir a Ele, se você conversar com Ele. Irmãos, Deus tratou da melhor maneira possível Elias. Ele pode tratar da melhor maneira possível com você também. Se aproxime de Deus, leia mais a Bíblia, veja o que Deus fez, olha a natureza, os céus, a terra, olha toda a magnitude que Deus criou. Quem somos nós perto disso tudo? Qual seria o tamanho do nosso problema perto desse Deus tão grande? Então, irmãos, vamos ficar mais perto de Deus, olhar para as coisas de Deus. Salmos 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Mais uma vez, o Senhor está conosco, irmãos. Deus está conosco em todos os momentos, inclusive nos ruins. Peça a Ele ajuda para atravessar este momento. Como eu disse, Elias foi para a caverna, passou aquele momento ruim. Irmãos, nesse momento ruim é onde Deus nos ajuda.
é onde nós temos que procurar Deus, é onde nós, irmãos, temos que ajudar as outras pessoas a superar, a atravessar esses momentos ruins. Mas nós sempre temos que ter em mente, Deus é um Deus poderoso, está conosco. Você se sentiu sozinho, porque a depressão ela faz a pessoa se sentir sozinha, em que ninguém entende ela, ninguém está onde ela está. Leia Salmo 139. Onde você pensa que você pode ir sem Deus, lá Deus está. Peça ajuda a Deus. A oração, ela é ouvida por Deus, irmãos. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Eu espero que os irmãos possam ter entendido. Vamos tratar a depressão com seriedade. Não é uma doença qualquer, não é frescura. A pessoa não está porque quer. Tem vários fatores que aumentam a depressão. A predisposição genética. Então pode ter duas pessoas que passam pela mesma situação. Uma entra em depressão, a outra não. Não é porque a pessoa entrou que ela é fraca de mente, que ela não é espiritual. Não, irmãos. Predisposição genética. Mas se você é forte, se você é fraco, independente. Se você passar por um momento ruim, Deus vai te ajudar se você procurar Ele, se você falar com Ele. Irmãos, Tiago 5,13. Quem está feliz, canta. Se você está triste, ora, irmãos. Então, quem está feliz, canta. Quem está triste, ora a Deus, que Deus nos ajuda em todos os momentos, irmãos. Mais uma vez, era isso que eu tinha para falar para os irmãos. Espero que todos possam ter entendido, que possamos meditar nessas palavras, lembrar que sempre Deus está conosco, independente da situação. Amém, irmãos? Irmão Daniel?